Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney e você está no Filodoxia para um bate-papo sobre essa série maravilhosa do universo Star Wars, Andor, da Disney Plus. Simbora! What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que algum império maligno ou gente gritando na porta dos quartéis imperiais resolvam acabar com tudo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa um comentário no final. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não um canal no YouTube, passa lá para prestigiar. Sem mais delongas, bora começar! Bom, esse papo aqui é para recomendar a série, não vou dar spoiler, ela terminou hoje e olha que série, eu arrisco dizer, ouso dizer, que é uma das melhores coisas já feitas no universo Star Wars desde o Império Contra-Ataca. Sim, sobretudo em termos de live action, eu sei, pode ser polêmico. E aqui eu quero já, de alguma forma, trazer as perspectivas, assim, teóricas, né? Que motivos para você assistir Star Wars Rogue One e também aqui Andor. Primeiro, são duas histórias dentro de uma, mas muito bem costuradas, né? Você tem um primeiro momento de infiltração, de roubo, e um segundo momento de fuga, de escapada, a grande escapada. E tudo entrelaçado, muito bem costurado por um roteiro bastante estruturado, que traz conceitos e ideias bastante sutis, refinadas, de um jeito que entretém e ao mesmo tempo nos faz pensar, inclusive, sobre nosso modo de produção, nosso modo de viver e estar no mundo. Olha, excelente! E falando nisso, já que esse é um bate-papo informal e não convencional, eu já vou começar invertendo a lógica de todas as coisas. O elenco, o roteiro, a cenografia, direção de arte, música, trilha, tudo tá tão bem engendrado, tudo tá tão bem mostrado em tela, cativa de modo tão eficiente, que por isso tudo, a minha nota para Andor é nota 10. Sim, nota 10. Já começo logo dando a nota para tirar isso da frente, porque se eu pudesse dar 11 ou 12, eu daria 11 ou 12. Que coisa boa! Além da questão das atuações, de roteiro e todo o universo criado, trata da questão da rebeldia, da revolta em termos macro, micro, no íntimo dos personagens e também nas questões políticas de lavagem de dinheiro, do doleiro, da questão do financiamento, dos meandros do poder, rebeldia no próprio chão, no solo, sujando as mãos e os pés no chão, tendo que pegar medicamentos, armamentos, tudo de um jeito bastante orgânico que faz a gente se entreter ao mesmo tempo que refletir, como eu já disse. E falando em refletir, vamos para um Momento Filosófico. Primeiro que eu gostaria de chamar é a Hannah Arendt com a banalidade do mal e a origem do totalitarismo. A origem do totalitarismo de Hannah Arendt é bem utilizado para trabalhar aqui as questões de Andor, né? Como que a gente se submete a um poder total e como eventualmente o império também sofre as consequências, ou aqueles que servem ao império sofrem as consequências desse totalitarismo, desse mal banal, desse poder total. Nesse sentido, eu também chamo aqui Michel Foucault. Sim, Michel Foucault com a ideia de vigiar e punir, de biopoder e biopolítica. Michel Foucault ele vai trabalhar justamente várias e múltiplas noções do poder, não como uma coisa central, mas como uma rede que permeia a tudo e a todos, né? E que de alguma forma disciplina, inclusive, aqueles que servem ao império, né? Então, nesse contexto, a ideia da vigilância, de estar sempre sendo observado, né, como tem o panótipo de Jeremy Bentham citado por Foucault, é uma perspectiva interessante que faz a gente pensar a segunda etapa da série, né, a ideia do panótipo, da vigilância, das celas, do vigiar e punir. Não precisa ter grade, não precisa ter cela, precisa só o sujeito internalizar a própria noção de perseguição, de vigilância. Isso é muito, muito caro aqui em Andor. Outro autor que eu gostaria de chamar aqui é Etienne Lavoisier, com a ideia da servidão voluntária, que trabalha essa noção de por que nós nos submetemos, né? Por que nós servimos a um império, a um governo, a um Estado, de modo até alegre, de modo servil. Não precisa só ser um totalitarismo, um fascismo, uma ditadura. Não precisa ser. Mas Etienne Lavoisier trabalha essa noção de por que nós gostamos de nos submeter. Eventualmente, ser livre traz muitas responsabilidades e muita angústia, né? Então é mais fácil obedecer, mais fácil seguir. Nesse contexto também chamo a ideia do anarquismo de Mikhail Bakunin, que chega mais posteriormente a Lavoisier, com essa noção de autogestão, de autogoverno, né? Você tem as células rebeldes ali em Star Wars e a ideia de se fazer uma autogestão, um autogoverno a partir de um desejo de liberdade, né? Mas ao mesmo tempo a resistência acaba utilizando os mecanismos do próprio
próprio império para poder fazer frente ao império. Isso é bastante interessante aí. E por fim, eu poderia chamar muitos outros autores. Eu gostaria de chamar aqui Emmanuel Levinas. Sim, Emmanuel Levinas com a ética da alteridade, né? Emmanuel Levinas traz uma noção interessante da gente sair do sujeito, né? Dessa subjetificação do cogito ergo sum, penso logo existe de Descartes, né? Tudo é muito pautado no indivíduo, no sujeito. E de alguma maneira o Levinas traz a perspectiva da ética da alteridade, né? Do eu com o outro atribui valor a mim, excetuando, claro, os fascismos e os totalitarismos, que há uma degradação da pessoa humana. Essa perspectiva de Levinas chama a gente a uma certa fraternidade, uma certa comunhão, onde o outro é espelho de mim e, de alguma forma, poderia ser uma ponte para o abismo que há entre nós. Quando eu percebo que eu também sou trabalhador, que você também é, né? A ideia de classe social, a ideia de trabalho, faz a gente pensar também, aí sim, o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, a ideia da luta de classes. Junto com essa percepção de que nós somos trabalhadores, sobretudo na segunda parte da série, e que a ideia de burguês é aquele que detém o capital, é aquele que detém os meios de produção. Por exemplo, um jogador de golfe, um jogador de basquete, ele não é exatamente o burguês, né? O burguês é aquele que detém o capital e vive de renda e do trabalho do outro. Lá na prisão a gente tem uma dinâmica onde você tem o preso, você tem o capataz, um preso que vigia o preso e uma ideia de sistema de metas que a gente pode chamar também Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, a Agonia do Eros e tantas outras obras do Byung-Chul Han, que dialoga também com Foucault para tratar dessa ideia da servidão de alguma forma voluntária, e a gente vai batendo metas, vai trabalhando e vai se alegrando com essa suposta autogestão e autocriação. Por fim, eu chamo aqui a Atin Mbembe com a ideia de necropolítica. A necropolítica é muito interessante, né? Essa percepção de que o poder soberano é um poder que decide quem morre. E depois, nos estados modernos, você tem a biopolítica, o biopoder, então você decide quem vive, quem morre, como morre. Dá para pegar essa ideia? Então você envolve aí saneamento básico, você envolve aí direito à água potável, saúde, todas as questões que envolvem a vida do sujeito ou de certos grupos e classes estão nessa gestão de corpos que podem ou não ser mortos, que podem ou não ser presos, ser contaminados. Olha, Andor faz a gente pensar muito, é uma série excelente, mas bora lá voltar para a crítica. Bom, não tem nem muito mais o que dizer sobre Andor, já falei demais. Eu recomendo aqui a excelente série, episódio a episódio do PH Santos, que me fez refletir e casou muito com o que eu já estava pensando. Dá uma olhada aqui no link aqui embaixo, PH, o mestre louva-a-Deus, fez um excelente episódio a episódio. E assim, se você ainda não assistiu Andor, vai lá, assiste e, por favor, se você é um nerdola que ainda não entendeu que é sobre ditadura, sobre fascismo, sobre perseguição aos judeus, sobre perseguição às minorias, você entendeu tudo errado. Tudo errado. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.